Atos capítulo 15, de 36 a 41. Diga comigo assim: recomeçar é preciso. Só a igreja. Alguém aqui em algum momento da sua vida já teve que recomeçar? Teve que recomeçar. Imagina aquele relacionamento que você teve com alguém, que você ficou perdidamente apaixonado, ou que ela tenha ficado perdidamente apaixonada. Investiram aí 2, 3 anos nesse relacionamento, de repente acaba. Vai cada um para o lado e ambos têm que recomeçar. Imagine você que monta uma empresa, pega todas as suas economias, sabe? Vende um lote, enfim, vende um carro, monta uma empresa, e aí essa empresa, infelizmente, fracassa, e você perde tudo ou quase tudo, e aí você baixa as portas dessa empresa, e aí você tem que recomeçar. Muitos, às vezes, contraem uma doença, uma enfermidade, gasta tudo que tem, ou quase tudo, ou gasta muito, e quando sai dessa enfermidade, sobraram dívidas, e a pessoa tem que recomeçar. Imagina você que frequenta essa igreja, vamos supor, 10 anos, 15 anos, em um dado momento da sua vida você fala: olha, eu não estou conseguindo me adaptar nessa igreja, eu vou ter que procurar outra igreja. Ou, quem sabe Deus, você se desentende com alguém, e aí ficou um clima muito ruim, e você resolve sair da igreja, e aí você, até se adaptar numa outra igreja, irmão, não é fácil. Imagina você morando em Rio Verde, e aí você resolve mudar de Rio Verde por um motivo qualquer, e você vai para uma cidade vizinha, ou vai para um outro estado, ou até para um outro país. Chegando lá você não conhece ninguém, você não é conhecido no comércio, você não consegue comprar uma balinha fiado, e aí você tem que recomeçar. É terrível. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Como é que foi o dia ontem? Pastor, foi terrível. Pensa uma semana horrível que eu tive. Pois é, domingo é o primeiro dia da semana e Deus te deu a oportunidade de recomeçar. Você está recomeçando a semana. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Amanhã pela manhã o sol vai nascer como se ele não soubesse de nada que aconteceu no dia anterior. Você acredita que Deus pode te fazer recomeçar? Amém? Então eu vou ler esse texto aqui, e o tema, o título é Recomeçar é Preciso, e você vai entender do que eu estou falando, tá? A palavra do Senhor diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, e confirmando as igrejas. Vamos orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus, todo poder e toda graça e toda honra está aqui
tua casa. Aqui dentro há graça, há poder e há honra, porque onde o Senhor está, tudo se torna novo, tudo se torna nobre, tudo se torna vitorioso, de sucesso grandioso. Nós começamos a semana bem. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical, nós nos levantamos logo cedo, às 7 horas da manhã, nos arrumamos e estivemos aqui logo cedo. E o Senhor, desde as primeiras horas, tem trazido uma palavra poderosa sobre as nossas vidas. E agora nós vamos fechar o domingo e vamos começar, já estamos começando a semana, sabendo de que ela já é uma semana de vitórias na nossa vida, porque começamos da forma correta, guardando o domingo do Senhor e caminhando para cada vitória. Que venham as vitórias em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nesta noite, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Levanta a cabeça, se prepara. Deus tem para você um recomeço, é uma nova história, é uma página virada. Deus é contigo, Deus te guarde, em nome de Jesus, amém. Acabamos de ter aqui uma bênção de casamento. O Wilson e a Nayara viraram a página. Interessante isso aí, irmão. Eu com 22 anos virei a página também. Vidinha bem torta, bem bagunçada. Andava mais do que pé de cachorro. Pessoa quando é solteiro e não tem Jesus, ele anda mais do que pé de cachorro. É uma expressão do Tocantins, né? E a verdade é que a gente não tem paz. Quando vem o casamento, você se acalma. Os hormônios se equalizam. É por isso que normalmente o cidadão casa e engorda. Não tem mais por que correr. Não tem mais por que sofrer. Ele não precisa ir até o prato vem até ele. A partir de agora a mulher vai preparar aquela comidinha que você gosta e você não vai ter que sair de casa para comer no restaurante. Está em casa, está tudo certo ali. Aí você começa a perceber que o sofá é 10. Verdade, irmão, por isso que engorda. Você vê que eu saí de 50 para 105. Hoje de manhã eu brinquei com os irmãos, 7 arroba de muita saúde, glória a Deus. Que eu já estou computando em arroba agora. 105 dividido por 15 é 7, pode fazer a conta. Até nisso eu sou perfeito em Cristo Jesus, irmão. Até para comer eu sou abençoado, irmão. Quem é João Marcos? Quem sabe quem é João Marcos? João Marcos é o Marcos, evangelista Marcos. João Marcos é uma figura muito interessante. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus estava lá no Getsêmani, e quando os guardas do Sinédrio chegaram, João Marcos foi visto correndo nu. João Marcos foi visto e toda vez que eu lia isso, eu falava, gente, mas o que é isso? O que esse cara estava fazendo nu ali, meu Deus do céu? Naquele tempo não tinha os aparatos que tem hoje. Você jogava uma bata por cima e o resto. E há um comentário que quando João Marcos ficou sabendo que Jesus ia ser preso, ele estava em casa. E do jeito que ele saiu, ele só jogou um pano na cabeça e saiu correndo. Há esse comentário. E quando ele chegou lá, o conflito estava acontecendo. Por isso que ele aparece ali correndo nu, porque na verdade ele estava seguindo Jesus de longe. João Marcos estava seguindo Jesus de longe. A verdade é que ele continuou seguindo Jesus de longe. Quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária, Paulo leva
João Marcos. Então vai Barnabé, Paulo e João Marcos. E alguma coisa aconteceu nessa viagem. A Bíblia não fala, mas João Marcos pisou na bola. Característica de quem serve Jesus de longe. Todo aquele que serve Jesus de longe, mais cedo ou mais tarde, vai pisar na bola. E houve um desentendimento. E a prova é que está registrado aqui em Atos capítulo 15, que João Marcos não retorna da primeira viagem missionária com Paulo, e ele fica na Panfilha. Irmãos, São Paulo, o apóstolo Paulo, era um homem abençoado, sim ou não? Mas era um homem difícil. Todos os abençoados não são fáceis, porque com eles é sim, sim, não, não. O homem, quando é homem de Deus, é sim, sim, não, não. Doa quem doer. E o João Marcos tentou continuar com aquela vida de seguir Jesus de longe, e Paulo não aceitou, mesmo sendo primo, sobrinho de Barnabé. E aí, a Bíblia fala aqui que houve um desentendimento, uma desavença danada. Desavença de apóstolo deve ser um negócio muito estranho. E o que eu acho interessante na palavra de Deus é que ela não esconde os problemas, viu, irmão? A gente fala assim, na Bíblia só põe as coisas boas. Conversa, está aqui, teve uma briga aqui, briga de Barnabé com Paulo. Por causa de quem? João Marcos, o Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, saibam, aprenda isso hoje, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não foi Mateus que escreveu primeiro, não foi Lucas que escreveu primeiro. Aliás, Mateus e Lucas copiaram de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho que nasceu. E você vai descobrir, se você ler a história, que Marcos era filho de uma tal Maria. E que os apóstolos, após a morte de Jesus e a ressurreição, eles se reuniam num cenáculo na casa de Maria, na casa de João Marcos. Então João Marcos cresceu ali ouvindo o Evangelho. Mas como todo bom jovem, seguia Jesus de longe. E aí sabe o que acontece? Deu nisso aí. Você colocar responsabilidade às vezes em cima de quem ainda não tem maturidade. Dá problema ou não dá? Dá problema. Eu louvo a Deus porque o Senhor me chamou para ser pastor com 40 anos. Porque se Ele me chama com 30, tinha dado problema pra caramba. Pensa num cara descontrolado emocionalmente. Hoje você vai me ver chorando na unção. Você me vê chorando na unção. E não é pouca unção não, tem que ser um pouquinho maior. Mas eu era um cidadão que qualquer coisinha me descontrolava. Despreparado, emocionalmente. E Deus não podia me chamar aos 30, que eu ia dar mau testemunho. Então Ele esperou 10 anos para que eu amadurecesse algumas coisas na minha vida. Quando eu fui para Londrina, que eu fiz a minha faculdade de teologia lá, eu ainda cheguei assim na faculdade. Eu sei que assustei algumas pessoas lá, porque qualquer coisinha eu começava a gritar, a chorar. Aí o Senhor começa a trabalhar na maturidade da gente e vai ensinando. Quando eu comecei a conduzir esse trabalho, eu tive muito medo. Isso foi em 2004, em setembro de 2004. Está com 11 anos que eu estou aqui. Quando eu comecei, irmãos, eu era muito romântico. Eu acreditava em muitas coisas. Com o passar do tempo, você vai caindo numa realidade. Você percebe que a obra de Deus não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Segundo, você começa a perceber que problema vai existir todo dia. Então não adianta desesperar, não adianta descabelar. E você começa a perceber que a vida cristã é um dia após o outro. E isso vai dando para nós uma certa experiência. João Marcos começou o seu ministério muito cedo.
E na sua primeira viagem missionária, ele já decepcionou profundamente o apóstolo Paulo, que era extremamente duro. Por conta disso, ele é rejeitado. E aí, meu irmão, o sangue fala mais alto. Barnabé não gostou. Você sabe, irmãos, que se tocar num parente nosso, a gente vai se magoar. Enquanto é comigo, vai tudo bem. Mas tocou num filho, tocou na esposa, tocou no irmão, tocou na mãe, aí dá problema. E foi exatamente isso. Quando houve desentendimento entre Barnabé e entre Paulo, Paulo então falou assim, ó, o seguinte, Marcos não vai comigo não. Eu vou com Silas na segunda viagem missionária. Barnabé falou, também não vou com você não, eu vou com João Marcos. Aí você fala assim, pastor, Barnabé, me explica qual foi a atitude dele. A atitude de Barnabé, irmãos, foi de acreditar que João Marcos tinha jeito. Nos ensinando que nós largamos as pessoas com muita facilidade. Fulano não quer não, larga ele para lá. E às vezes não é a vontade de Deus que nós larguemos o outro. Paulo perdeu a paciência com Marcos e falou, não quero papo com esse moço mais. Barnabé falou, eu quero, eu acredito nele. Barnabé era um descobridor de talentos. Quem foi que descobriu Paulo? Barnabé. Quem foi que descobriu João Marcos? Barnabé. Ele acreditava nas pessoas. Diferente de muitos de nós que já perdemos a fé com muita gente. Larga isso aí não tem jeito não. E às vezes deixamos de ver um grande homem de Deus despontar, porque nós não acreditamos mais nas pessoas. Eu com 40 anos, irmão, já era para Deus ter falado assim, eu vou largar esse rapaz de lado. Porque eu estou até hoje esperando esse homem está com 40 anos e até hoje não amadureceu. No entanto, o Senhor ainda assim tentou um pouco mais. Todos nós vamos ter uma segunda chance. Eu não sei como foi a sua vida até os dias de hoje. Eu não sei como você tem conduzido a sua fé. Talvez você tenha feito como João Marcos, seguido Jesus de longe. Talvez você esteja como João Marcos, não tem roupa para colocar por cima e acaba se apresentando de forma inapropriada perante os irmãos. Se conduz inconvenientemente. Acaba tomando decisões precipitadas. Não é organizado, não é emocionalmente preparado. Talvez você esteja nessa condição. Talvez você já tenha negado Jesus várias vezes, como Pedro fez. Talvez até tenhamos traído Jesus como Judas várias vezes. Mas eu digo para você, é possível. Deus acredita em você. É possível. Nós podemos mudar essa história. Existiu um homem na história do barroco brasileiro chamado Padre Antônio Vieira. Quem já estudou sobre o Padre Antônio Vieira? Isso é interessante a história dele. Padre Antônio Vieira, até a idade de 11, 12 anos, ele era tido como um aluno com déficit de aprendizagem. E ele tinha muita dificuldade de aprender. Os professores já não falavam, esse menino aí não tem jeito, ó. Esse Antônio Vieira aí não vai virar nada. E eu tenho certeza que os professores começaram a rejeitar o Antônio Vieira. Acontece que quando ele estava com mais ou menos 10, 12 anos, não me falha a memória, 12 anos, acontece algo de fenomenal na vida de Antônio Vieira. E o Antônio Vieira então tem um estalo. Num piscar de olhos, ele sai daquele quadro de dificuldade de aprendizagem e assume a postura de uma criança superdotada. A história chama isso de o estalo de Vieira. Ficou conhecido dentro do barroco da literatura brasileira como o estalo de Vieira. E esse menino passou a ser o primeiro da sala e começou a despontar. E cada dia, quando ele abria a boca, as pessoas se assustavam com ele. Falavam, nossa, mas que menino inteligente. Mas esse aí não era aquele retardadinho? Era. Agora é um menino muito inteligente. Mais tarde se tornou um padre, um sacerdote. Porque eu tenho respeito, apesar de não concordar 100% com a fé dele, se você vê os sermões de Padre Antônio Vieira, são fantásticos.
Tem alguns sermões dele que é famoso, o sermão dos peixes, o sermão da 60ª. São vários sermões dele que você vai ver o quanto ele procura ser justo na interpretação da palavra de Deus. Queridos, você já imaginou se Deus não tivesse dado uma segunda chance? O Brasil não teria conhecido essa mente brilhante. Ele era um abolicionista contra a escravatura, ele era um homem que batia nos senhores feudais, ele era um homem que primava pela justiça, e ele é um homem que contribuiu muito para o progresso do Brasil. E eu quero dizer para vocês que talvez nós tenhamos aqui muitos João Marcos ainda, pessoas que estão vivendo numa condição onde Deus ainda não pode usar na sua plenitude. Você pode render muito mais do que você tem rendido. Eu ouço constantemente pessoas dizerem assim: pastor, eu queria ter mais tempo para a obra. Pastor, oh, que vontade que eu tenho de servir na igreja. E às vezes, irmãos, com pouco tempo que a pessoa tem, a pessoa não serve. Se ele tiver muito tempo, muito menos ainda. Quem quer servir, serve com pouco tempo. Quem quer servir, serve com meia hora por semana. E Deus, vendo o seu empenho, Ele vai acrescentar na sua vida. Quando eu aceitei Jesus, não sou melhor do que ninguém, não. Tinha os meus defeitos, os meus descontroles emocionais, mas sempre amei a obra do Senhor. Desde quando eu me entendo por gente. Eu tinha 11 anos de idade, 9 anos de idade, aliás. Domingo de manhã. A minha mãe nunca me ensinou a ir na igreja. A igreja que eu conhecia era a igreja católica. Eu nem sabia que existia crente. E nós tínhamos um padre na nossa comunidade. Ele era muito famoso, muito conhecido. E eu via ele na rua. Naquele tempo, os sacerdotes católicos, eles andavam com a bata preta, com um colarinho clerical branco. E eu via aquele homem passar na rua, e eu falava: uma hora eu quero ir na igreja dele. Uma hora eu quero ir na igreja dele. Aí tomei uma decisão comigo mesmo, claro que Deus falando. E eu passei a acordar todos os domingos às 7 horas da manhã, para ir na missa às 8 da manhã. Então, apesar de todas as dificuldades, eu acho que o maior exemplo, o maior símbolo de João Marcos fui eu mesmo. Que mesmo sendo uma pessoa despreparada, sempre quis buscar a Deus e sempre acreditei em Deus. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu participava do coral da igreja, eu era superintendente da escola bíblica dominical, eu era ministro de louvor, eu era líder de jovens, eu era professor de catecúmenos, tudo dentro da mesma igreja. Sabe por quê, irmãos? Sempre quis fazer a obra de Deus. Por isso que Deus me colocou onde eu estou, fazendo a obra dele. E chamando você para também fazer a obra dele, porque a obra não é nossa, é dele. A primeira vez que a Bíblia fala de Marcos, ela fala lá no próprio livro dele, quando ele aparece nu. Depois a Bíblia vai falar de Marcos, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Eu quero que você vá comigo em Colossenses capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor diz aqui, em Colossenses capítulo 4, no versículo 10: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Lá no capítulo 15 de Atos, você vê o apóstolo Paulo rejeitando Marcos. Aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai encontrar Paulo dizendo: Marcos é prisioneiro comigo através da pessoa de Jesus. Marcos é um homem empenhado na obra do Senhor. Marcos é alguém que Deus separou para sofrer comigo na lida do Evangelho. Ele sai da condição de alguém que servia Jesus de longe e agora passa a ser prisioneiro de Jesus nosso Senhor.
Isso nos remete ao entendimento de que nós precisamos, irmãos, sair da condição de alguém que leva a vida com Deus, meio barro, meio tijolo, e possamos ser, a partir do momento em que entendemos a palavra, prisioneiros de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Troca de posição. Chega de andar com o pé em duas canoas. Chega de ter posicionamento dúbio. Chega de ter ânimo doble. Chega de ser folha de bananeira. É o momento de nós sermos crentes e crentes de verdade, não negar a fé. Se alguém te perguntar, você é crente, diga, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, não bebe mais, virou crente. Vejo que és profeta, virei crente. Esse deve ser o nosso posicionamento, irmãos. Quem tiver que nos aceitar, vai ter que nos aceitar junto com Jesus, porque nós não largamos dele hora nenhuma. Se Jesus não pode entrar naquele lugar, eu também não vou. Nós temos que morrer pela nossa fé. Nós temos que ter convicção da nossa fé. Se servir a Jesus, irmãos, é viver uma vida de prisão, então somos prisioneiros junto com Jesus. Ele disse, o mundo me odeia, ele também vos odiará. Vós não sois do mundo, sois forasteiro em terra estranha. Vou preparar-vos um lugar. Terceira vez que você ouve falar do evangelista João Marcos. Você ouve falar aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 11, o próximo. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. Esse Jesus aqui não é o Cristo não, viu? Esse Jesus aqui é o justo. Naquela época era comum colocar o nome dos filhos de Jesus. Existiam vários Jesus. Esse Jesus de quem Paulo está falando não é o crucificado, não é o Cristo nosso Senhor. É Jesus o justo, é uma outra pessoa. Ele diz, e Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Eles quem? Marcos do versículo 10 e Jesus o justo do versículo 11. Antes Paulo chama Marcos de prisioneiro, agora ele chama Marcos e Jesus o justo de cooperador. E eu te pergunto, você é cooperador de Cristo Jesus? Você é um cooperador da obra? Essa semana agora, na sexta-feira, eu ia chegando aqui na igreja, um irmão que não é da nossa igreja parou a caminhonete. Eu falei, irmão, obrigado porque você nos deu essas lâmpadas aqui. Ele pediu para não citar o nome dele. Você pode observar que está mais claro aqui. Essas lâmpadas são lâmpadas de LED. Eu quero te agradecer. Ele falou, pastor, estou fazendo a partir do dia 10 uma oferta de 40 mil reais para essa igreja, para a construção. Ore, contribua. Nós já estamos no nível da contribuição. E é assim, irmãos. Na vida dele não falta nada, porque um homem que oferta 40 mil não pode ter dificuldade com dinheiro. E eu não sei se você é cooperador. Pastor, eu não posso doar 40, irmão, doa o que você pode. Ninguém está te pedindo para você dar o seu Isaac aqui. Dê o que você pode. Mas seja um cooperador da obra. João Marcos era um cooperador da obra. Seja o primeiro a devolver o seu dízimo. Por favor, não faça isso. O devorador vai comer as suas finanças. Talvez você não entende como é que o devorador trabalha. É uma casta de demônio. E essa casta de demônio leva você a comprar, e você se endivida. E essa casta de demônio faz com que o dinheiro na sua mão não tenha valor. Dinheiro é que nem farinha, você põe na mão e ele vai embora. Quando nós cooperamos com a obra de Deus, Deus faz chover na sua vida. Há uns meses atrás ele disse para mim, o meu maior sonho, pastor, era ter um avião.
meu avião está em Marília, no hangar em Marília. Deus realiza o sonho dos cooperadores. E aí você vê, irmão, o televangelista chamando o povo de cooperador. Ele não está errado, não. Você está errado de cooperar lá, você tem que cooperar é aqui. Mas é cooperador mesmo. Coopera com a tua igreja. Quem faz cobertura para você é a tua igreja. Se você vier passar dessa para melhor, quem vai segurar na alça do caixão somos nós mesmos. Então você tem que ser um cooperador sim, mas coopere na comunidade que te faz cobertura espiritual. João Marcos começou seguindo Jesus de longe. Aí de repente ele se torna um prisioneiro de Cristo. Aí de repente ele se torna um cooperador. Falta alguma coisa ainda para fechar essa pregação. E você vai encontrar lá em 2 Timóteo o que estava faltando na vida deste jovem. 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11 diz assim: somente Lucas está comigo. Paulo estava preso. Paulo seria decapitado dias depois. Ele estava na fortaleza de Mamertine. Eles iriam cortar a cabeça de Paulo, não podia crucificá-lo, ele era romano. Cruz somente para quem não era romano, inimigo de Roma. Paulo não podia ser crucificado. Então eles iriam decapitá-lo. Paulo estava preso numa cela de 2x2. Somente Lucas está comigo. Todo mundo abandonou Paulo. No momento mais difícil da vida dele, nos últimos dias da sua vida, ele diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Oh, glória! Aquele que ele desprezou na segunda viagem missionária, aquele que seguia Jesus de longe, aquele que causou uma briga entre Barnabé e Paulo, aquele que era filho da Maria, mas não participava muito das reuniões e dos cultos, agora é prisioneiro de Jesus, agora é cooperador da obra e agora é útil ao Evangelho. Seja você útil ao Evangelho, seja você útil ao teu líder, seja você útil ao teu pastor, seja você útil à sua igreja, seja você útil ao seu Jesus e nosso Senhor. Diga: pastor, o que eu posso servir? Essa semana uma irmã me procura, semana passada: pastor, eu quero servir a igreja, eu quero trabalhar com criança. Vem trabalhar com criança. Pastor, eu quero ajudar a igreja, eu quero limpar o chão. Vem limpar o chão, irmão. Pastor, o que eu posso ajudar? Irmão, alguma coisa nós vamos arrumar. Se não arrumar nada para você fazer, eu vou mandar você ficar olhando para mim. Fica olhando para mim aí, irmão. É trabalho, irmão. Olhar para uma pessoa igual eu dá trabalho. Louvado seja o nosso Senhor. Eu desejo que Deus te dê um recomeço, uma nova história. Tua empresa vai mal, recomeço para você. Teu casamento vai mal, recomeço para você. Escuta, perdeu o emprego, recomeço para você. Deus vai abrir agora, não é uma porta, não, é 10. Você vai poder escolher qual emprego que você vai escolher. Há dias atrás a irmã me falou, a irmã Camila, o seu esposo havia perdido o trabalho na Bayer, e ela disse: pastor, vamos orar, meu esposo está sem trabalho. 1 ou 2 semanas depois ela me procurou, falou: pastor, o que eu faço? Tem 4 empregos, 3, 4 empregos para escolher. Eu falei: irmã, aproveita e escolhe o melhor, ué. Louvado seja o nome do Senhor. Uma porta se fecha, 10 se abre. Para o Filho de Deus é assim. Como é que eu faço, pastor, para que essas 10 portas se abrem? Acabamos de aprender: seja prisioneiro de Cristo, não sai da igreja. Seja prisioneiro de Cristo, não abandona a sua fé. Seja prisioneiro de Cristo, não fecha a sua Bíblia. Seja cooperador, dá R$5, dá R$10, dá R$1.000. Opera, deixa Deus trabalhar na tua vida, coopera com a obra e seja útil. Seja alguém pronto para ajudar, pronto para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos 44 diáconos nessa igreja. Só a quantidade
quantidade de diáconos dessa igreja já é a congregação de muitos pastores que existem por aí. Deus tem operado poderosamente, porque quando a gente aprende a trabalhar para Deus, Deus derrama na nossa vida e opera abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo passado o pastor falou: cuida dos teus empresários, o inimigo está furioso com essa igreja. Nós vamos cuidar dos empresários dessa igreja. Deus vai escancarar as portas para você. Toma posse. Há dias atrás, o namorado da Ketrine foi abençoado aqui na igreja, e ele fez um voto com Deus. Deus conseguiu fazer com que ele fosse chamado num concurso que ele já tinha perdido a esperança. Semana passada, alguém da família, a mãe dele, se não me falha a memória, veio e falou: pastor, meu filho mandou entregar isso para a igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Faça os teus votos com Deus e pode deixar que a parte dele ele cumpre. Ele é fiel. Amém?